te impactar. Pronto pra te impactar. Verdade na tela, no rádio ou na mão. É o blog do Renan, sua melhor conexão. Com Santarém no foco e o mundo pra explorar. Renan Rodrigues vem pra acompanhar. Blog do Renan Rodrigues é informação que pulsa e faz brilhar. Coração pulsante do Pará. Renan Rodrigues vem com a gente vibrar. É o blog do Renan Rodrigues, coração pulsante do Pará. Boa noite, muito boa noite. Está no ar o blog do Renan Rodrigues, o coração pulsante do Pará, aqui na TV Patrulheiro. É uma felicidade muito grande estar hoje mais uma vez aqui com você, trazendo conhecimento, trazendo até você, aonde você estiver, no celular, no computador, aonde você estiver, sejam todos muito bem-vindos. Não perca hoje o programa, que hoje o programa está demais, hoje o programa está de arrebentar, tá? Já estamos no ar. Pega esse link aí, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Joga no grupo da família, joga no grupo dos amigos, aonde você puder divulgar, você vai estar ajudando o nosso trabalho. E nossa DJ, liga e puxa a força, porque o blog do Renan Rodrigues está no ar, na tua televisão, no teu celular, tá bom? E pra gente começar o nosso programa, a gente sempre começa com aquela mensagem, né? Trazendo aquela mensagem pra você, né? Pra você refletir, pra gente refletir. Dia 4 de fevereiro, né? A gente já tá no mês 2 aí do ano de 2025 e hoje eu resolvi trazer aqui uma mensagem, né, da Bíblia, né? Uma mensagem da Bíblia que é muito bom, né? A gente refletir e meditar na Bíblia, né? Não quero falar de religião, não quero defender nenhuma religião, quero falar de Deus, né? De Deus. Eu acredito em Deus, não sei se você acredita, mas hoje eu trouxe uma palavra aqui da Bíblia, né? Aqui que está lá em Isaías, você pode até conferir aí na sua casa. Isaías, no capítulo 40, no versículo 30 e 31, que fala assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renova suas forças, sobe com asas como águia, corre, não se cansam, caminham e não se fadigam, né? Uma mensagem forte, uma mensagem poderosa aí, né, da Bíblia. Muitas das vezes a gente está cansado, né? A gente corre de um lado para o outro do dia a dia, na semana, no mês, né? E às vezes o problema vem, os problemas vêm até a gente, né? Aparece o problema e muitas das vezes parece que no final do túnel não tem a luz. Aquela luz, né, que a gente espera. Mas, quando a gente confia no Senhor, né, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, as coisas ficam mais fáceis. Né, quando a gente tem a fé de acreditar nele, de acreditar em Deus, né, de buscar a Deus, aí do nada pode aparecer uma solução para te resolver aquele problema da tua vida. Né, aquele problema. Porque se você tá sozinho, daí não acredita em Deus, não busca Deus, né? Que às vezes com Deus já está difícil, imagine sem Deus, né? Augusto Cury fala que ele era ateu, depois que começou a estudar, né, Deus, a mente de Deus, o comportamento de Deus, ele fala que não tem como, né, não acreditar em Deus. Ele fala que não tem como acreditar nele, que Deus existe, né? Que Deus existe. Geralmente eu costumo dizer assim, né, para os ateus: tu acredita nos faraós? Acredito em faraó. E qual foi o tempo que os faraós viveram? Ele fala assim, tantos séculos antes de Cristo, não precisa mais falar nada, né? Porque ele já falou tanto tempo antes de Cristo, né? Ele fala que não acredita, mas fala que os faraós, né, viveram tantos tempos antes de Cristo. Então, meu amigo, fica essa mensagem, né? Fica essa mensagem. Entrega a tua vida na mão de Deus, busca Deus, independente da tua religião, né? Depende da tua religião. O que importa, o que Deus quer da gente é o nosso coração, que é a nossa mente, que tu entrega a tua mente e a tua vida para Ele. Essa é a nossa mensagem. E embora que hoje o programa está de arrebentar, viu? Hoje a gente vai estar aqui entrevistando, a gente vai ter uma conversa aqui, né? Com o marqueteiro Moisés, que muita gente conhece aí. E diretamente lá da cidade de Belterra, quero mandar um grande abraço aí para a cidade de Belterra, tá bom? Ele que é blogueiro, jornalista,
né? O patrocínio lá da cidade de Belterra está aqui no nosso programa. Já estão aqui no estúdio da TV Patrulheiro, tá? Vamos estar começando aqui o programa e vamos estar aqui fazendo uma análise da política santarina, né? Aqui do Pará, também do Brasil, também nacional. Vamos estar aqui conversando, né? Desse tema que é muito importante. Te liga nessa frase aí que eu vou te falar, te liga nessa frase. Se você não gosta de política, o que só te resta é ser governado por aquelas pessoas que gostam, né? Se a pessoa não gosta, mas tem aquele cara que gosta, né? E vai governar a pessoa que não gosta, e muitas das vezes a pessoa que não gosta vai estar criticando, né? É aquela pessoa que está lá, muitas vezes a gente não analisa, não faz uma análise técnica de quem é os candidatos no tempo de eleição, e muitas das vezes a gente fica, né, criticando. Então hoje a gente vai ter esse debate, que essa conversa técnica aqui. E se você tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, deixar a tua opinião, você pode acompanhar a gente aí, deixar aí que a gente vai estar aqui de olho, tá bom? Vendo aqui pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Então, meu amigo, compartilhe esse link para o máximo de pessoas, aonde você puder, tá? Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela audiência, tá? E eu vou chamar para cá, tá? Aqui para vir para cá, sentar juntamente aqui comigo, tá bom? Eles que já estão aqui. O meu parceiro aí, Moisés, né? Moisés, vem embora para cá, Moisés. Venha caminhando, venha com o pé direito, liga o microfone dele. Seja bem-vindo, senta aí, pode ficar à vontade. Chamar também para cá, né, o jornalista, blogueiro, né, o patrocínio aí também, né? Foi candidato na cidade de Belterra, ele vai já se apresentar aqui, a gente vai já conhecer eles aí, tá passando a conhecer. Pode vir por aqui, pode vir por aqui, tá? Patrocínio aí. Como é que você tá, patrocínio? Pode vir embora com o pé direito. Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem? Fique à vontade. E aí, Moisés, seja bem-vindo no nosso programa, né? Obrigado, Renan. Seja bem-vindo. Uma satisfação receber você aqui no blog do Renan Rodrigues, na TV Patrulheiro. E você pode se apresentar para o povo. Muito bom. Eu sou Moisés Lívia, né? Fui chamado aqui pela parte política, né? Mas antes de política eu sou servidor público federal, trabalho no Exército, né? Mas eu tenho outro trabalho que eu trabalho com marketing, né? Já há um bom tempo. Morei em Curitiba, me formei lá na área de marketing, né? Comecei a trabalhar lá e vim para Santarém, né? Eu sou de Santarém, fiz a campanha em 2020 da Maria no digital, né? E 22 já estava em Santarém, fiz a campanha do Bolsonaro aqui na região toda, né? Através da equipe nacional. Fiz a campanha do deputado Paulo Benson, na época, em 22. E 23 nós estávamos aí andando, né? E fizemos a campanha para conselheiro tutelar aqui em Santarém. Nós tínhamos 9 candidatos conselheiros e a gente conseguiu eleger 8, né, dos 9. E esse ano, agora em 24, né, eu assumi o marketing do prefeito, né, do Nélio Aguiar, o antigo prefeito. A gente trabalhou esse ano todo de 24 no marketing dele. E na campanha nós fizemos alguns candidatos, né? Dentre eles o Urias Pingarilha, né, que foi vencedor. O Alberto Portela também fomos nós que fizemos o marketing dele. Fizemos o marketing também do Ronanzinho, né? Fizemos também o marketing do Tosmano Figueiredo, que ficou em primeiro do partido dele. E fizemos também do Wagner, da Casa Rural, que também ficou em primeiro do partido dele, né? Então, nós estávamos aí trabalhando com eles, com marketing, né? E essa conversa, né, nossa, Renan, justamente para a gente analisar como foi o ano político, como foram as eleições. Mas é isso aí, vou deixar agora para o Certo. Como é que tá o áudio dele aí, tá bom? Nosso DJ aí. Agora, meu amigo aqui, patrocínio, né? Pode se apresentar aí pro nosso público aí, pode ficar à vontade. Boa noite, os nossos amigos, né, aí, internautas, ligados aí na TV Patrulheiro, a número 1. Boa noite, meu amigo Renan Rodrigues, coração pulsante. Boa aí noite. do estado do Pará. É uma honra recebê-lo aqui, viu? Eu lá de Belterra aqui pro nosso programa. Boa noite ao nosso querido amigo Moisés Lívio, né? Marqueteiro aí, que é orgulho para nossa região. E, né, para quem não me conhece ainda, eu sou o patrocínio do
blog do Patrol, do blog Portal Belterra, e também a gente atua, né, na área de estratégia, né, de marketing, também na área política, e é isso aí. Certo, correto. Então eu te convidei vocês aqui, né, para a gente fazer uma análise técnica, falar a respeito, né, da política aqui de Santarém, do Pará e também nacional, né, para a gente fazer essa avaliação, né, para a gente bater esse bate-papo aqui. E por onde a gente vai começar, Moisés? Você que aí, grande marqueteiro aí, né, de Santarém, tem acompanhado, né, com bastante vitórias aí, né, graças a Deus. Graças a Deus, né, a gente E também trabalha no Exército, né? eu trabalho no Exército, eu falo assim, o meu trabalho normal é no Exército, o de marketing político é o trabalho que a gente chama, o trabalho de doido, né, que é a correria, que é o assim para baixo, tem que estar muito ligado no que acontece não só em Santarém, mas no Brasil, na política, para a gente poder fazer as estratégias, para a gente poder, né, fazer isso. E o meu trabalho, vamos falando a grosso modo, de uma forma bem simples, é trazer a imagem do político, né, para a população. Fazer com que a imagem do político seja bem vista para o eleitor e que isso seja convertido em votos. É basicamente isso, o meu trabalho, da estratégia política, né? E graças a Deus a gente foi muito bem sucedido pelo trabalho que a gente fez aí ano passado, né? Eu penso que ano passado foi uma campanha bem complicada. Santarém estava muito polarizado, né? Eu vi o governador com essa ideia mesmo de polarização e a estratégia dele deu certo, tanto que o prefeito Zé ganhou. A estratégia política de juntar todo mundo em torno de um nome, né? E isso foi interessante. Algo que eu ainda não tinha visto fora do âmbito nacional, que foi a mesma coisa que aconteceu em 22 do Bolsonaro, quando todo mundo se juntou para tirar o Bolsonaro, né? Aqui todo mundo se juntou para não deixar a direita, né, entre aspas, entrar, no caso o JK. Mas a gente vê que Santarém ela vive um novo momento político, vive um novo momento de novas lideranças, de novas pessoas aí, né? Ontem foi a primeira sessão da Câmara, né? A gente viu Iniciou ontem, né, os trabalhos, isso, né? A gente viu uma mudança muito grande, né, no caso dos vereadores, vereadores que tinham muitos mandatos aí, não conseguiram se eleger, né? E eu vejo que a tendência é cada vez aumentar. A questão no caso do prefeito Zé, o prefeito Nélio, o ex-prefeito Nélio fez o dever de casa muito bem feito, que foi o primeiro, né, prefeito que conseguiu eleger o seu sucessor na história de Santarém. Ele foi o primeiro? Foi o primeiro na história de Santarém de eleger o seu sucessor. Até então sempre houve essa alternância de grupo político, né? Essa agora não, agora entre aspas, é o mesmo grupo político que vai continuar esses 4 anos, né? Mas como eu falei, nós vemos em ascensão em Santarém muitos grupos políticos. Eu vou citar pelo menos 2, tá? Que é o grupo do JK e o grupo do João Pingarilho. Hoje, são os dois grupos políticos. São os 2 grupos que foram em ascensão. Sim. Né? Que foram, então, apareceram aqui. Né? Eu destaco o João, né, que era o secretário regional de governo. E eu sempre falo, o João nunca teve mandato, né? O que ele concorreu sempre foi a cargo, ou era majoritário a prefeito, ou um cargo legislativo estadual, mas assumiu a secretaria pelo que estava se desenrolando politicamente na cidade. Santarém é uma cidade muito mais centro-direita. Santarém não é uma cidade direita, é uma cidade centro-direita. Então, a gente fala a parte direita da cidade, o pessoal fala em direita radical. A direita radical elegeu o Malaquias, com 1.500 votos. Sim. Então, eu acredito que esses são os votos da direita, né, patrão? Não sei se o patrão concorda comigo, né, que é essa direita mais... Você concorda, patrão, com ele? Quando o Moisés fala sobre essa direita radical, que elegeu o Malaquias com 1.500 votos, também vale ressaltar que essa esquerda radical foi que elegeu a Biga, né? Sim. A Biga é da esquerda radical também, então cada um fez um vereador, então, Moisés? Sim, eu acredito que sim, cada um fez um vereador, né? Mas
a gente precisa entender o jogo político, né, patrão? O que, assim, também, hein, Moisés, além de entender o jogo político, mostra claramente que esse extremismo, né? Sim. Ele tem uma própria rejeição da população, quando você vai ao extremo. Sim, o extremo ele não é bom, ele já é ruim. O pensador fala, né, no ditado popular, que toda unanimidade ela é burra. Então, ou você concilia na política, a política ela é a arte, que a gente fala assim, um dos conceitos, e é o conceito que eu acho mais correto, que a política é a arte de unir os contrários. É aquele cara, é a Biga, que é radical, de um lado, o Malaquias, que foi eleito, que não está mais na extrema, mas foi eleito pelos radicais, se juntam para formar as leis que nós vamos ter na cidade. Então, o Malaquias não está mais na extrema-direita, não? Bem, eu acredito que não. Tem dúvida, acredito né? que não. Hoje ele não é mais extremista, não, mas não é ele tá mais extrema. Ali é centro, Se nós formos ver também, o Moisés, não sei se concorda comigo, mas levando um pouco também para o nacional, se ele já saiu desse extremismo, sim, ele está no lugar certo, né? Porque hoje o PL se apresenta como centro-direita. Então, fazendo alianças, né, lá para ter espaço dentro da Câmara dos Deputados, no Senado, e, claro, os 2 vereadores de Santarém, até incluindo também o outro que foi eleito, que é o Razeira, deve tomar o mesmo posicionamento. Sim. Isso vai enfraquecer no futuro. É muito difícil a gente falar em futuro, quando nós estamos muito longe ainda, 4 anos, mas a candidatura a prefeito desse grupo aí vai ser enfraquecida por essa aliança. Enfraquecida assim, de ter um candidato que nem teve agora, mas fazer parte, inclusive, quem sabe até do prefeito que está aí, ou de um outro grupo. Quando se fala assim em grupos que estão aí, que aparecem como surgindo na cidade, quando ele citou o grupo do João, que é o Pigarilho, né? Vê que é um grupo muito forte. Eu sempre comparo assim, eu sempre falo assim que o Zé Maria Tapajós sempre foi um político muito forte, porque era deputado e tinha um filho que era vereador, né? Tinha espaço aqui dentro da cidade dele, que é a maior cidade do Baixo Amazonas, né? E da região do Tapajós. Hoje a gente vê o Pigarilho com essa força, é deputado, tem um mandato a nível de estado e tem um irmão aqui com uma cadeira no legislativo, né? Quando se fala assim sobre a renovação da política, né, em Santarém também, o Francisco está aqui no estúdio com a gente, e vale ressaltar o seguinte, o que eu vejo, os 2 últimos presidentes da Casa Legislativa também, Moisés, não conseguiram se eleger. E diga-se de passagem, eu estive na Câmara Municipal quando o Ronanzinho era presidente, para mim era um excelente gestor, né, mas não conseguiu a eleição. E agora, ultimamente, o menino, como é o que eu chamo de maninho para ele, porque ele trata o Silvio Neto com muito carinho, né, um cara extraordinário, um cara do bem, e de repente também não consegue se eleger, né? E assim, só completando, quando o Moisés também fala em questão da força que foi mostrado, de grupos políticos se juntaram para derrotar um candidato que se apresentava como candidato de direita, o que acontece? Quando nós falamos sobre isso, a gente vê também que existe também uma força do governador, né? Que é a força do governador de juntar os grupos que estão com ele. Foi de muita importância, né? Na realidade, patrão... A força do governador. Sim, na realidade, a gente precisa tirar esse estigma. Santarém não tem direita, não foi a direita. No caso do JK, não foi a direita. Foi as pessoas que não queriam o grupo político do governador, junto com o Nélio. Não foi a direita. Porque se fosse a direita, o JK teria ganhado. Mas o JK não representa a direita. Porque a direita, ela não é só o PL. O PL é um partido em que o Bolsonaro teve que aglutinar lá. O JK ele não representa a direita? Não, para mim não representa a direita. Porque a direita ela tem alguns princípios, né? Um dos principais princípios é você defender, né, as pautas de direita. O JK ele não defende as pautas de direita, nunca defendeu. Então ele usou esse momento, digamos assim. Não, na realidade ele foi muito inteligente.
Porque o JK era o único que era oposição ao Nélio, ao prefeito, ao grupo que o Zé pertenceu. Ele era o único que era oposição, não tinha outro. Não tinha outro candidato do grupo, né, que seria o contrário. Eu não falo direita e esquerda, aí não foi. É o grupo que era oposição ao governo. Então não era o grupo de direita. E o único partido que iria aceitar o JK como candidato era o PL. Nenhum outro partido daria a chapa para o JK. Nem o Avante eu acredito que daria com o Wesley. Entendeu? Porque a gente sabe que o Wesley, ele entre aspas, é uma oposição velada. Porque ele também come no prato do governador. Entendeu? O Wesley não é direita. O Wesley não é. Ele lá em Itaituba, por isso que ele perdeu a eleição. O Wesley perdeu a eleição em Itaituba porque o pessoal também entendeu que ele não era direita. Entendeu? Então tem uma diferença em você ser direita e você ser oposição. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. A gente vai falar depois aí a mesma coisa do pessoal de Santarém, do PL, que se diz direita, apoiar o doutor Daniel, que é do PSB, um partido tradicionalmente de esquerda, que é de esquerda, é socialista, é o partido do vice-presidente nacional. Aí o cara, vamos apoiar o doutor Daniel. Não tem nada a ver com a direita. O doutor Daniel, ele é oposição ao Helder. Você está trabalhando em lados opostos. Mas no Pará, aqui em Santarém, não tinha direita e esquerda. O pessoal se enganou. Tanto não tinha direita e esquerda, que o JK perdeu a eleição, né, com os votos, perdendo os votos, eu acho que deu uns 20 a 25% dos votos da direita. Porque em 2022, quando eu trabalhei na campanha do Bolsonaro no segundo turno, o Bolsonaro teve 102 mil votos em Santarém e o Lula teve 82 mil votos. Né? Então, o JK, se fosse realmente a direita, se ele pautasse a direita, ele seria o vencedor da eleição com 102 mil votos, que seriam os votos do JK. Os votos do Bolsonaro. Teria ganho, né? Teria ganho a eleição. Então, o que a gente entende? A gente entende que muita gente que é de direita... Bolsonaro veio aqui, né, fez carreata. Que votou no Bolsonaro, votou no Zé. Então, aquela história de dizer, eu como trabalho com marketing político, a gente não pode trabalhar com o coração, a gente precisa trabalhar com números e com tendência. Né? A gente sabe qual é a tendência para 26. Para 26 a gente tem uma tendência. A tendência é que esse grupo que juntou com o Zé se espalhe. Né? Se juntou no municipal, acabou. Eu acredito, né, patrão? Eu acredito que esse grupo não se junta nunca mais. Na eleição de 28 não vai estar esse grupo junto, que elegeu o Zé. Eu acho que o prefeito Zé ele não consegue segurar esse grupo em 28, porque tem muita gente aí com aspirações à prefeitura, né? Então não vai ter só 2 candidatos, porque essa eleição teve 2 candidatos só. Foi o JK e o Zé Maria, desde o início, né? Os outros foram só coadjuvantes, que a gente chama de para tapar buraco. A gente já sabia que a eleição ficaria entre o Zé e o JK, né? Que são opostos, não é direita e esquerda. O Zé, centrão, centro com o MDB. O MDB ele joga dos 2 lados, né, patrão? O MDB ele joga com quem está no poder, então sempre foi assim, sempre foi a base do MDB. E o PL, hoje, ele não é um partido de direita, é um partido de centro-direita. A gente já sabia dessa tendência, pelo que a gente já estava observando. Nesse final de semana, na eleição da presidência do Senado, da presidência da Câmara, a gente viu que o PL realmente voltou para o que era a origem lá dele do Valdemar da Costa Neto, que é um partido de centro-direita, né? Eu percebo que o PL não flerta com a esquerda, mas ele é centro-direita. Certo. E a primeira pergunta aí, como é que você avalia, vai começar aqui com o patrão, como é que você avalia aí, né, a gestão do ex-prefeito agora, né, Nélio Aguiar? O prefeito Nélio Aguiar, ele foi para mim, o melhor prefeito da história de Santarém. Né? Em toda a trajetória da política que a gente acompanha, mas desde o Rui Correia, que eu já acompanho, ele foi o melhor prefeito da história de Santarém, disparadamente. Você acha que ele foi o melhor prefeito até agora? Até agora, entendeu? Nélio. O prefeito Nélio, digamos, eu acho que a história vai se encarregar de confirmar isso,
né, recente, já no mandato do próprio Zé Maria Tapajós, porque ficou um legado muito grande. E quando você tem um prefeito bom, que nem foi o prefeito Nélio Aguiar, o que acontece com isso? O desafio é muito grande, é de você ser o melhor. E a gente sabe também que o Nélio, o Zé Maria, ele tem um perfil de caboclo trabalhador, um cara que é capaz de colocar o pé na lama, de sair aí para trabalhar no interior. Esse contato com o povo, ele tem, e isso facilita muito você fazer um bom trabalho, porque quando você sai para você conhecer o povo, dialogar com a população, você acaba sentindo a dor do povo que o Apolinário falava, né? Sentir a dor do povo de perto. Na verdade, eu vou te falar com toda clareza, assim, eu já falei isso pro prefeito Nélio, ele me surpreendeu de forma positiva. Eu achei que o prefeito Nélio fosse um prefeito mais de gabinete, fosse um cara que ficasse no gabinete e enfrentou, diga-se de passagem, com tudo que o Nélio fez pela cidade, ele enfrentou a pandemia, entendeu? E foi para cima da pandemia, arriscando a própria vida dele, e também grandes desafios, né? Crises que tiveram. Foi lá na gestão dele que o governador era adversário, né? Logo no começo. Também, né? Mas assim, na verdade, eu fica até difícil de falar isso, mas eu sempre falei, e não vai ser aqui no programa que eu vou deixar de falar, porque o Nélio saiu e o Helder ainda está aí. O Nélio carregou muito o próprio governador nas costas. Eu falei que o governador ajudava menos o Nélio, o prefeito Nélio, do que o Nélio ajudava ele, porque todo o asfalto que o Nélio inaugurava dizia que era do governador. E muito desses asfaltos a gente sabe que foi feito com recursos ou do próprio cofre municipal ou do empréstimo que foi feito, né, para fazer asfalto na cidade. Mas sempre ele dizia, olha, o governador, com parceria com o governador, então ele foi muito parceiro nisso aí, fortaleceu ele. Eu acho que o prefeito Nélio pecou também numa coisa, e eu acho que a história vai se encarregar disso já nessa eleição agora. Eu lembro que o Lira Maia, mesmo com o Santarém ainda não era uma região metropolitana, mas ele era um prefeito regional. Era um prefeito que se preocupava muito com os outros municípios. Ele procurou ajudar de alguma forma, porque queira ou não, Santarém tem essa expectativa do político aqui ser um político regional. Tanto que se o presidente do PMDB, eu não vejo isso no Enderson ainda, ele é o presidente local do PMDB, mas os municípios entendem que ele é o presidente regional, é o político da região. Então o prefeito de Santarém, o cara vê ele como um político regional, um cara que vai se destacar regionalmente, né? E ele precisou dialogar mais com a região metropolitana, pelo menos com Mogi dos Campos e com Belterra. Está mais presente com essas três cidades. E se ele tivesse dialogado mais, quem sabe até a esposa dele ou alguém dele seria prefeito numa dessas duas cidades. Porque Santarém tem condições. A gente vê o caso de Ananindeua, os grandes políticos de Belém tem familiar, tem liderança deles como vereador em Ananindeua ou vice-versa. É o caso do Zé Lima, né? Que é aquele vereador de Ananindeua, que foi vereador agora em Belém. O próprio Helder. O Helder também, que foi de Ananindeua. O doutor Daniel agora também, de Ananindeua. Então, assim, é interessante quem está hoje no poder como prefeito, começar a observar a região metropolitana. Né? Que nós temos uma região metropolitana grande, né? Que são 3 municípios aí importantes para a região, né? E que quem se fortalece dentro disso aqui, desses municípios, ele com certeza ele tem deputado federal, tem estadual, porque a influência dele é grande, né? Nesse município, muito perto, digamos assim, uma política barata, né? Nesses municípios. Eu avalio dessa forma, né? Mas como eu falei, essa é a minha opinião,
E eu falo assim com muita clareza que a história vai estar muito perto de confirmar o que eu estou falando hoje. Correto. Né? Porque nós estamos numa eleição bem Positivo. aí. E a gente vai ver quem é que o prefeito Nélio tem de liderança em Belterra, qual é o prefeito que ele ajudou, que perdeu, que ganhou, que era dele, em Mogi dos Campos, qual era o candidato dele, né? E do próprio Zé Maria, quem foi que o Zé Maria apoiou? Quem era a pessoa que estava com ele em Mogi dos Campos? E essas lideranças locais perderam isso. Eu acho que o Lira Maia hoje, mesmo não sendo político, hoje tem mais influência nesse município do que os últimos gestores aqui de Santarém, que ainda não assumiram o papel deles de líderes regionais. Certo. E você, meu amigo Moisés? Bem, eu analiso a questão do prefeito Nélio de uma forma muito pragmática. Eu também concordo com o patrão que, pelas obras, ele foi o prefeito que mais fez. Então, a questão do asfalto. Todos os prefeitos juntos na história de Santarém, antes dele, só o Nélio asfaltou a mesma coisa que todos asfaltaram anteriormente. Ele fez mais de 500 obras na educação. Então, o problema do prefeito, eu vou analisar da minha área, da área do marketing, foi que é uma coisa que eu falo, quando eu converso, quando eu dou uma palestra, eu falo o seguinte: ou você é pata, ou você é galinha. Quem é pata na política não tem vida longa. Quem é galinha tem a vida, bem alongada. Eu vou explicar qual é esse conceito. O conceito é de que, assim, o ovo da pata ele é maior, ele é mais nutritivo. Eu não sei se vocês, quando eu era criança, tinha um remédio que a gente botava ovo de pata dentro, né? O cara tava fraco, eu botava, fazia mastruz, aquela coisa. Então, o ovo de pato, sabe que ele é mais nutritivo que o da galinha, ele é maior, né? Então, muita gente acha até mais gostoso. Porém, a pata, quando ela vai botar o ovo, ela se esconde. Tem que estar procurando, o pessoal do interior sabe, tem que estar procurando onde é o ninho da pata, ele se esconde. Da galinha, não. A galinha, ela põe em qualquer lugar, embaixo da casa, subiu em cima, no telhado, onde der a galinha põe. E quando ela está colocando, ela está gritando. Gritando. Então, qual é esse conceito, trazendo para o marketing? É que você tem que fazer barulho, até com as coisas que são menores do que dos outros. Eu achei que o prefeito ele fez muita coisa, porém, ele não mostrou. Ele pecou no marketing. E eu falo, porque eu assumi o marketing do prefeito de maio do ano passado até o final do ano agora, até dezembro. Então, você foi pouco tempo que você ficou com ele, foi? Mas o que aconteceu? Nesse pouco tempo, eu estava anteriormente com o marketing do JK, eu fiquei com o JK de outubro até abril, e depois, por algumas divergências, eu saí e o prefeito me contratou para trabalhar no marketing pessoal dele. E a gente conseguiu dar uma alavancada no marketing do prefeito. Por quê? O marketing, eu sempre falo, não é difícil de fazer, não é difícil filmar, não é difícil, por exemplo, o estúdio aqui muito bem montado, muito legal, mas podem ter 20 estúdios desses na cidade, porque o equipamento, o material, pode vir aqui, eu acho que tem um material que tu comprou e tu comprar igualzinho, porém existe a estratégia política, essa que é difícil de fazer, que são poucos que fazem, que é para onde eu vou direcionar esse canal. Essa conversa aqui, para onde eu vou direcionar, para onde eu vou levar, E eu vi aqui o prefeito, ele estava muito perdido. Quando eu assumi o marketing do prefeito, ele não tinha, a questão da produção muito bonito, tudo legal, mas não tinha o direcionamento. E a gente começou a dar um direcionamento e aí o prefeito começou a aparecer. Começou a crescer, tanto que na campanha, e eu vou falar como já passou a campanha e foi comigo, então eu posso falar. Muitas vezes o pessoal do Zé chegava comigo e dizia: Moisés, tu é o marketing do prefeito, tu é o marqueteiro do prefeito. Cara, vocês têm que maneirar um pouco, porque parece que o Nélio ele é o candidato a prefeito, não é o Zé. Eu respondia uma coisa: olha, faço o seguinte, me contratem, que aí eu faço para vocês. Meu trabalho é com o prefeito, com o Nélio, e eu vou fazer o meu trabalho da forma que eu acho correta e da forma que eu acho que o prefeito vai aparecer. E graças a Deus,
o prefeito deixou o mandato, a última pesquisa de opinião, inclusive foi uma pesquisa que a gente, talvez a última pesquisa foi que a gente ficou menor, porque todas as pesquisas depois que eu entrei foi acima de 70% de aprovação o mandato do prefeito, e na última ficou com 69,8%, né? Mas o Welter com 73%, ou seja, o Nélio, além de ter feito o sucessor, ele saiu com uma aprovação de quase 70% da aprovação boa, né? Aprovação boa, espetacular, né? A aprovação do Nélio. Mas, como disse o Patrol, também temos que ver como é que é essa questão dessa liderança, né, regional, tudo que está acontecendo. Nós estamos há praticamente 1 ano e meio das eleições. Né? No ano que vem, é muito rápido. Esse ano é o ano de inércia, é o ano que não tem eleição. A gente fala assim, é o ano que não tem eleição. Para mim, como marketing, esse é o ano que não tem, porque 26 tem eleição, 27 tem eleição e 28 tem eleição. Né? Então, para mim, os 3 anos são seguidos, mas esse é o ano de inércia. E é o ano onde que a eleição, eu acho que a eleição, o pessoal fala que a eleição de vereador é a eleição mais difícil, porque tem muito candidato. Mas eu vejo que essa eleição que vem agora é uma eleição que ela é maior de dimensão. Não tem como você prever o que pode acontecer agora. Né? A gente tem, como eu falei para vocês, o marketing ele analisa a tendência. Vou te dar um exemplo aqui. O prefeito Nélio saiu com 70% de aprovação. Mas se ele não manter o marketing dele, as redes sociais, a exposição dele, mostrando o que ele está fazendo, mostrando as conquistas, né? Lembrando a população do que ele fez, ele ainda vai ser esquecido. Né? O povo ele tem memória curta. Por isso que tem muito político corrupto e por isso que eu não gosto de falar, mas por isso que o atual presidente é o Lula. Entendeu? Porque o povo ele tem memória curta, o povo não entende muito. E qual o trabalho do marketing? É a gente deixar tudo muito à mostra. Então, o que eu avalio? O prefeito Nélio, no último ano, ele deu um salto muito grande, né, na questão da visibilidade dele. Vejo que o Patrol falou sobre a região metropolitana. Eu também acho que, pela visão do Patrol, poderia ter algum familiar dele, alguém dele sendo candidato a prefeito, né, no Mojuí ou numa cidade aqui perto. Também penso. Mas também penso que o prefeito Nélio ele se concentrou muito na FAMEP, né? Ele ainda é o presidente da FAMEP, né? Provavelmente fica até o final do ano como presidente da Federação Paraense dos Municípios. E essa proximidade com os prefeitos é que vai construir essa candidatura no caso do ex-prefeito Nélio Aguiar. Certo, correto. E você falou em Lula aí, né? Como você começa aqui pelo patrocínio aí, como é que você acha que vai ficar aí agora a campanha, né? A campanha que vem de novo aí para presidente, né? Governador e deputado, como é que você avalia aí? Será que vai dar de novo Bolsonaro, Lula? Será que vem sangue novo? Como é que você avalia isso aí? Olha, se eu for falar agora, os petistas de Belterra estiverem assistindo, vão dizer que eu vou chegar aqui dando rasteira de tudo, carrão de cena. Não, mas pelo contrário, o que nós estamos avaliando é política e não fazendo a política. Né? Então, analisando, né? Avaliando o governo do presidente Lula, basta falar na economia, né? O cara que prometeu picanha, né, para a população, hoje está dando chá de abóbora. Quem prometeu 3 refeições está tirando café na mesa do cidadão, porque o cara não consegue comprar um pacote de café e tem que plantar capim santo para tomar na manhã. Mas avaliando isso, a própria avaliação das pesquisas, o presidente não passa dos 30%, né, de aprovação. Ele mesmo tenta trabalhar. Agora há pouco, na última semana, houve desentendimento dele por conta das opiniões do Kassab, que é do PSD, que tem 3 ministérios no governo dele, porque o Kassab deu uma alfinetada no Haddad por conta da questão justamente da economia, da política econômica que vem sendo feita no Brasil. Né? Ele tenta emplacar esse nome dentro do PT, né? E
a gente vê a direita e a centro-direita e até a centro-esquerda se juntando. Exemplo, em São Paulo, quem é o prefeito de São Paulo, que é a maior cidade, a maior economia, tudo, maior número de eleitores? Quem é o governador do estado, né? Qual é a tendência dele? Qual é o partido do prefeito de São Paulo? Qual é a tendência dele? Ele já declarou que ele, como PMDB, não acompanha a candidatura do Lula, né? Então, hoje o próprio Bolsonaro tem o vice-prefeito da cidade de São Paulo e o governador de São Paulo. Hoje tem o vice-presidente da Câmara de Deputados, também tem o vice-presidente do Senado, né? Então a gente avalia hoje a política são digamos assim, a costura que é feita nos bastidores. O que está sendo tratado? Quem é o candidato da direita? Se nós formos ver, a direita também não tem um candidato, né? Assim como a esquerda não tem. Hoje não teria um candidato para dizer quem vai ser o candidato. Se não for o Lula, quem vai ser o candidato da esquerda? Se não for o Bolsonaro, quem vai ser o candidato da direita, né? Ontem poderia dizer que poderia ser a Michelle, que foi depois do Bolsonaro, a que mais andou o Brasil, a que mais fez política pela direita. E a gente vê que o Eduardo Bolsonaro agora assumiu um papel de destaque dentro do PL, que é justamente para fazer a política regional, ir nos municípios, dialogar entendeu? Com o Brasil, né? E fazer uma política internacional, porque também é importante que o candidato a presidente tenha esse diálogo com o mundo, né? Quem vai ser o presidente do Brasil? Qual é o conhecimento que ele tem fora do Brasil? É amigo do qual presidente, né? Com quem que ele senta? Então, pela aproximação do Eduardo Bolsonaro com o atual presidente dos Estados Unidos hoje, né? Eu vejo que o PL começa a querer investir nele a nível de Brasil, né? Vai lá no Pará, vai lá em outra cidade. Por quê? Porque tem que se preparar os candidatos. Nem a esquerda hoje tem candidato, eu vejo assim, e nem a direita. Agora, o que está se tratando hoje? Pode ser, digamos, quem gosta da teoria da conspiração, pode se achar que a própria eleição da Câmara de Deputados do Senado foi costurada à presidência do Brasil, né? Com o impeachment do Lula, que pode ser pautado, com a anistia dos presos políticos e também com a própria, digamos, liberação, né? Porque agora não chama-se nem absolvição mais, chama liberação do Superior Tribunal, né? Federal. Ele libera, diz, olha, tu não precisa nem julgar mais, o cara é ladrão, é bandido, pode ser o que for. Eu te inocento. A anistia quem dá é eles. Então, assim, digamos, todos os julgamentos do Bolsonaro pode acontecer que nem aconteceu com o Lula. Seria a teoria da conspiração. Quem colocou o Lula no poder? A teoria da conspiração. Pegou um cara que saiu da cadeia e vai ser o presidente. Tiraram ele, né? Isso aí, isso daí é o patrocínio, tá? E você que está nos acompanhando, hoje o blog do Renan Rodrigues está tendo um bate-papo, conversando, entrevistando, né, o blogueiro, o jornalista, patrocínio lá da cidade de Belterra, e o nosso amigo aqui, marqueteiro, né, que trabalha também no Exército, Moisés, tá bom? Então, você está nos acompanhando, continue ligado e muito obrigado pela audiência e compartilha o nosso link. E a mesma pergunta para você, meu amigo, a mesma pergunta. Como é que você vê esse cenário aí, né? Cenário nacional, né? Isso, cenário nacional aí da nossa política, né? Quesito presidente, Bolsonaro, Lula, tem algum sangue novo, né? Sim, eu acredito ainda que tem muita, a gente fala, muita água para rolar e a gente, o Brasil, na realidade o mundo, alguns países são pautados pela política externa, né? E quando o Biden ganhou lá nos Estados Unidos, os 2 últimos anos do Bolsonaro foi pânico, né? Foi quando liberaram o Lula, foi quando absolveram isso, que o Bolsonaro não podia aquilo, não podia isso, pautado muito na política externa que o Biden colocou lá nos Estados Unidos. Porém, dessa vez, parece que o filme inverteu.
Essa vez é o Bolsonaro que está inelegível, né? E condenaram, inventaram uma condenação. E agora é o Trump, né? E o Trump está com 15 dias e está com sangue nos olhos. E a gente vê que a política externa já mudou a América do Sul. Né? A gente vê que as políticas de imigração ficou muito mais pesado. Né? Eu gosto muito de acompanhar essa política externa. Hoje fecharam o SAID, ou o SAID, né? que era aquela parte do governo americano, né? Que cuidava das ajudas humanitárias no mundo. Era responsável por 40% da ajuda humanitária do mundo. É muita coisa. Só que o seguinte, o Trump pegou e trouxe o governo dos bilionários, né? Aquela história, o cara tá no governo, é o cara lá na América, o cara tá no governo, é o cara que não precisa. O presidente é bilionário, deve ter mais uns 4 ou 5 bilionários que fazem parte do governo. O homem mais rico do mundo tá com ele, né? Tá, com ele. Então, o que acontece? O Marco Rubio assumiu a chefia da USAID, e o interessante é como é que eles agem. Eu gosto disso, porque mostra a transparência do povo americano para isso. O pessoal, no final de semana, estava todo mundo em casa, eles mandaram um e-mail 5 da manhã para todos que não era mais para ir, que o Marco Rubio entrou com a equipe dele na USAID para investigar. Hoje apareceu uma lista de todas as ONGs, de tudo que a USAID deu para as ONGs, né, de dinheiro. E acho que é o Mike Pence, foi o que delatou, né? Que é o delator o cara delatou como é que a USAID funcionava. E ele disse ó, se a USAID não tivesse se metido na eleição do Brasil, o Bolsonaro seria o presidente. É muito forte essa declaração desse cara. Então a USAID se meteu na eleição do Brasil. Se meteu na eleição do Brasil e disseram que seria o presidente. O que aconteceu? O Marco Rubio entrou hoje lá, estão destroçando. Já encerraram, não tem mais essa autarquia do governo americano, não existe mais. Já encerraram e estão investigando. Vão investigar e vão entrar pesado nisso. O que acontece, Renan? Isso pode mudar a política aqui no Brasil. Você acha que pode influenciar aqui? Não, já começou a influenciar. Seria leviano e também seria muito bobo da minha parte, ou de quem pensa que isso não influencia. Mas influencia muito. Parece que nós estamos vivendo o que os Estados Unidos vive lá, 2 anos depois a gente está vivendo aqui. É muito interessante. E essa história que estão descobrindo, só para eu ter uma ideia, quantas ONGs daqui da Amazônia receberam dinheiro deles para ajuda humanitária? Então, quando abrir essa caixa preta que começou a abrir hoje, e pelo que eu vi essa situação, cara, só para te ter uma ideia, o Lula, ele trouxe o marqueteiro dele para tomar conta do marketing da Secretaria de Comunicação do governo. E olha o que aconteceu, o Sidônio, o que ele fez? Cara, eu vou ter que mudar o Lula. Por isso que eu estou falando para vocês que o marketing hoje é muito, muito forte. Quem não trabalhar com marketing não se elege em 26. Eu vejo muita gente de mandato, já aconteceu em 22, isso vai acontecer pior agora em 26, muito deputado federal que vai ficar de fora porque não sabe trabalhar a sua comunicação. Muito deputado estadual que não vai voltar porque não sabe trabalhar a sua comunicação. E é isso que o Lula entendeu. A comunicação do Lula, horrível. Os 2 primeiros anos de governo do Lula, só apanhando na rede social. Por mais que o Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo estivessem dando aquelas decisões de vou calar esse, vou parar aquele outro, mas isso não resolveu. Por quê? Porque tem o povo. Hoje, o celular, a informação está aqui. Eu posso criar uma notícia aqui, da forma que eu penso, botar, se é um pensamento meu, jogar isso e viralizar na rede. Né? Então, por isso que a gente tem os fenômenos. O Caneta Azul é um fenômeno, né? O Luva de Pedreiro, o cara é o maior canal do Brasil. É um cara que não tem nada, não tem informação nenhuma lá. É um cara que pegava e chutava no gol, né? Sim. E usava uma luva de pedreiro.
para vocês terem uma ideia de como a comunicação é forte. Ele trouxe o Sidônio. O Sidônio, sabe o que ele fez? A Quest fez uma pesquisa há uns 20 dias atrás, falando da rejeição do Lula. Foi a Quest que fez. A mesma pesquisa dando de 27%, quase 28% a rejeição. O Lula só tinha essa aprovação de 28%, nunca aconteceu na história. E o que a gente entende da comunicação, no marketing, é que se abaixo de 30% é praticamente impossível de reverter. Se a eleição fosse esse domingo, o Lula perdia a eleição tranquilo. O que o Sidônio fez? Assumiu a comunicação do Lula. O Lula começou a fazer discurso que ele não estava mais fazendo. Ele não estava mais comunicando com a população, ele começou a se comunicar. O Lula vai começar a viajar. O Sidônio vai colocar ele para viajar, para ele ter essa visão com o povo. E o Sidônio fez o pior, que a gente já sabia que ia acontecer, que é pagar uma pesquisa. A Quest fez uma pesquisa, né? E o que eles fizeram para o Lula poder ganhar a pesquisa? Alguém tem uma ideia aí? Eles tiraram o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi perguntado sobre o Bolsonaro na pesquisa. Tiraram o Bolsonaro da pesquisa. Tiraram o Bolsonaro da pesquisa. Né? Tiraram da pesquisa. Só que a Quest, ela não errou. Eu sempre falo, a pesquisa eleitoral, ela não erra, mas ela é tendência. Vou te dar um exemplo. Se eu quero que o Renan, de repente o Patrol e o Renan estão concorrendo, beleza, e eu quero, entre aspas, fazer com que a população ela sinta que o Renan vai ganhar a eleição, eu faço uma pesquisa eleitoral e colho a maioria dos lugares onde tu é mais forte. De repente tu é mais forte na Nova República, lá no Santarenzinho e, sei lá, na Alvorada. Então eu vou, olha, são 100 pessoas, tá? 100 pessoas, então eu vou colher 40 ou 50 nomes só nesses bairros que tu é mais forte. Então eu tenho a tendência, que vai dar a pessoa, claro, né? que vai dar você. A pesquisa está errada? Não, está certíssima. Só que a pesquisa ela foi tendenciosa, que é o que aconteceu em 2022 com o Bolsonaro. Era tendencioso, era muito tendencioso. E o que está acontecendo agora, porém, a gente já sabia que ia acontecer com isso. Ó. A pesquisa deu o seguinte, deu o Lula com 30%, o Tarcísio com 13%, o Gustavo Lima, que ele falou uma vez, Gustavo Lima apareceu em terceiro, 12%, o Pablo Marçal apareceu com 11%, o Ciro Gomes apareceu com 9%, Romeu Zema com 3%, Ronaldo Caiado com 3%. Aí o indecisos 5%, brancos e nulos 14%. O que nós temos aqui? Vamos analisar isso aqui. Que o Lula não passou dos 30%. Né? Se ele tinha o mesmo resultado que deu da Quest no passado, ele fez isso. São os 30% dele, que é de aprovação. Porém, eles dividiram a direita. Não existe possibilidade, se o Tarcísio vier candidato, tá? O Caiado não vem, talvez o Zema não venha, né? E eles tiraram um dos principais números também, o Eduardo Bolsonaro. Tá? O Eduardo Bolsonaro, ele fez, já entrou na pesquisa na outra vez. Porém, se você somar o número de todos, o Lula perde no primeiro turno. O Ciro Gomes não embarca mais. Não embarca mais. O Zema não vai com o Lula. O Gustavo Lima, sim, não vem, mas não vai com o Lula. O Eduardo Bolsonaro não vai com o Lula e o Ronaldo Caiado também não vai com o Lula. Então, todos os candidatos que a Quest botou, nenhum juntaria com o Lula. Todos são de centro-direita. Ou seja, não tem mais como, avaliando no possível cenário, é muito difícil. Não tem como dizer porque não dá, é voto. Mas é muito difícil o PT ganhar em 26 novamente. Você acha difícil? Muito difícil. E nós temos uma situação que pode ocorrer, que a gente vê o PT diminuir demais. Nessa eleição agora de 24, o PT diminuiu muito. Hoje, quem manda no Brasil é o PSD, é o Kassab, que tem as maiores prefeituras, tem a maior quantidade de prefeitura. Mas tem PSD, MDB e PL. São partidos de centro-direita. Todos são de centro-direita. Ou seja, a centro-esquerda, ela está caindo em desuso. Entendeu? Então, quando se juntaram agora para eleger o Lula, se juntou todo mundo. Todo mundo. No segundo turno, quando foi o Lula e o Bolsonaro, quem que o Bolsonaro ficou? Quem foi que juntou com o Bolsonaro, que era presidenciável? Que foi candidato? Vocês lembram? Ninguém. Todo mundo se juntou com o Lula. Tebet, a Soraya,
Todos foram para o Lula. Juntaram, já dividiram tudo, e o Bolsonaro perdeu por uma quantidade mínima de votos, né? Mínima de votos. Então, com a tendência, mais uma vez, o marketing a gente não analisa a tendência, a gente analisa números, né? Como a gente não tem os números ainda, não foi votado, mas a tendência é que o governo sofra com essa aprovação que está acontecendo, com essa inflação que está voltando, com a recessão que está acontecendo. Eu não acredito que o Lula seja impeachmentado. Isso aí a gente não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Ele não, naquela história, ele não é a Dilma, é diferente, mas eu não acredito numa vitória do PT em 26, não. Provavelmente a direita, né, ela volte, a centro-direita volte. Eu acredito que Bolsonaro vão voltar o Bolsonaro, como eu falando para vocês, essa questão da direita, tentaram fazer isso com o Trump nos Estados Unidos, tornar o Trump inelegível, né? Não conseguiram, né? Não conseguiram, né? Imputaram um monte de crime pro Trump, tentaram condenar ele por estupro, por envolvimento com uma prostituta, porque ela tinha mudado o depoimento dela, inventaram um monte de coisa, mas no final o Trump fez aquela questão da política da boa vizinhança. Ele foi eleito presidente e fez maioria no Senado e fez maioria no Congresso. Eu acredito que a direita ganha em 26. Se não for o Bolsonaro, eu acredito que o candidato seja o Tarcísio, porque ele é o que consegue juntar todo mundo. Hoje o Tarcísio, ele é o governador e o vice dele é do PSD. O Kassab é secretário do Tarcísio. Tá? Ele pessoalmente é um dos secretários do Tarcísio. Então hoje o cara que tem a maior quantidade de prefeituras no Brasil é secretário do Tarcísio. Na prefeitura de São Paulo, o MDB, ele é o prefeito, mas o vice é do PL, é um coronel. Né? Então hoje, né, patrão? Hoje juntou. A política nacional, ela juntou. Eles já entenderam isso. E o que vai acontecer? Se não for o Bolsonaro, vai ser o Tarcísio. E eu digo para vocês, na minha concepção, eu acho que a saúde do Lula não vai deixar ele concorrer. Não vai deixar ele concorrer. Mas aí já temos aí mais um ano e meio para isso. A minha análise dessa conjuntura nacional é essa. Espero que a gente possa voltar a crescer novamente, né? Certo. E meu amigo Patrocínio, como é que você pode aí falar, né? A gente está aí há 30 dias, né? Bora colocar 30 dias aí, né? Que o Zé Maria Tapajós está à frente da prefeitura. Como é que você pode, assim, falar? Será que ele vai dar conta do recado, esse caboclo? Eu iniciei, né, ao comentar ainda agora um pouco da política regional e toquei no Zé, né, e já citei as qualidades dele, que é um cara que eu vejo ele como um cara que tem coragem de sair do gabinete, né, estar mais perto do povo, e estando mais perto do povo vai conhecer a necessidade dele. E lembrei aqui o saudoso artista plástico, jornalista, radialista, o Apolinário, que ele dizia que quem estava com o povo sentia a dor do povo, né? E eu vejo isso, que ele tem essas qualidades, né? De ser eu já fui prefeito, ele foi prefeito, acho que 6 meses, e fez uma gestão mesmo com o secretariado da Maria. Ele conseguiu fazer um governo que já dava uma certa noção do que o Zé é capaz. Por outro lado, a gente sabe que Santarém é uma cidade, é uma metrópole, né, com problemas gigantescos, mas com recursos reduzidos. Quando a gente fala de gestão, eu tive a oportunidade de ser secretário de municipal em Belterra, de agricultura, e a gente, por fazer um jornalismo político, a gente sempre quer ver acontecer, critica na saúde, critica na educação, critica o gestor que não fez isso, e a gestão ela tem seus gargalos. Qual é a primeira? É que tem uma goteira aqui na tua casa, tu vai lá e vai lá no canto, vai na casa de construção, tu vai lá, compra a telha e tampa. Se não tem dinheiro para comprar a telha, tu vai lá, compra um pedaço de manta, vai lá e coloca. Se não tem, tu vai lá, corta uma lata
de alumínio, vai lá e tira um pedaço e faz um remendo. Resolveu o problema da tua casa, resolveu. Se não tem, compromete o teu orçamento, né? Por isso tem muita gente que está no SPC, vai lá, tem um cartão, vai lá e compra, resolve o problema. Na gestão não, a gestão tem seu gargalo, que é justamente isso, que são a compra. A licitação é desses gargalos, que o cara tem que levar tudo para licitação, né? A licitação, para mim, que fui gestor, ela deixa algumas coisas que você não tem o poder. Quando tu tem o poder de comprar direto, tu escolhe o produto, né? Tu quer comprar, digamos, tu quer montar um estúdio, tu vai lá, tu escolhe a melhor câmera, tu escolhe o melhor equipamento, a melhor TV, tu escolhe o que tu queres, né? E depois tu vai discutir preço. Na licitação você discute preço, mas você não discute a qualidade do produto. Porque quando tu vai comprar telha, tu quer a telha mais barata que tiver. Mas daí tu pode estar comprando uma marca inferior, né? Então, isso aí o prefeito, mesmo sendo da gestão, uma sequência da gestão do prefeito Nélio, é uma sequência. Mas mesmo assim, todas as contas elas foram travadas. Dia 31, meia-noite. As senhas são mudadas. Entendeu? O banco tem um período para poder você fazer os trâmites bancários, né? Acessar as contas da prefeitura, o orçamento. Você vai trabalhar muito dentro do orçamento, do que foi aprovado, até pelos vereadores que nem são mais de mandato. Então, assim, ele vai enfrentar uns problemas que, digamos, estão fora do controle dele. O candidato Zé era aquele candidato que deixa que ele resolve, ele sabe como resolver, né? Mas agora ele, digamos, no problema da saúde, do hospital materno infantil, não, o Zé resolve. Ele sabe como resolver. Mas daí hoje está lá o secretário de saúde dele, foi secretário de saúde do Rui Correia, né? Daí pergunta se resolveu lá atrás. Se tivesse resolvido lá atrás, nós não tínhamos problema na saúde hoje, né? Então, assim, são questões que ele vai ter que lidar. Eu não falo nem resolver, que ele vai ter que lidar. E tem algumas coisas, por exemplo, a questão fundiária, que são gargalos de quase todos os municípios da nossa região. Que se tu fosse empatar para resolver alguns problemas, tu não faz gestão de 4 anos. Sim. Entendeu? Porque tu não vai resolver no teu mandato. E tem outra situação, né? Sobre a questão do prefeito Zé. Como o grupo que elegeu ele é muito grande, é um grupo muito extenso, a gente tem que entender que esse grupo ele precisa ser acomodado. E é muito complicado dentro de uma prefeitura que não tem tantos espaços assim, você acomodar muitos grupos, né? Muitos grupos. Se a gente verificar só o grupo dos vereadores, entre aspas, só tem 2 vereadores dos 23 que são oposição. Quer dizer, a situação, ela elegeu 21 vereadores. Como é que você vai acomodar um grupo de 21 vereadores, né? E aí, vamos lá pensar pelo outro lado. E o grupo da deputada, da Maria? O grupo do João, deputado? O grupo, entre aspas, do Josué Paiva, que estava aqui também, que são os que estão aqui, né? Como é que vai ficar? E o grupo do ex-prefeito Nélio, que também estava junto na campanha, né? Eu estou falando fora os vereadores, né? Tem mais esses grupos fora. Então, eu vejo que o Zé, e isso é uma vantagem dele, que ele sempre foi um legislador, né? Sempre estava na Câmara. Então, ele foi várias vezes presidente da Câmara, então ele era o cara que fazia esse jogo de cintura, né? De atender o vereador, de ver o que o vereador tem, a base e tudo. Então, eu vejo que o Zé, né, ele vai ter trabalho, porque é um grupo muito grande, mas eu creio que ele vai conseguir ser bem sucedido nisso pela experiência que ele tem
até de ser presidente da Câmara por fazer essa intermediação entre o prefeito, né, e os vereadores. Eu acredito que ele vai ser bem sucedido. Acho que vai continuar. Mas, assim, o que eu vejo também, patrão, e aí eu já peço licença para ti, Renan, para falar já da política estadual, né? Ano que vem. Já ano que vem, né? Já ano que vem. Já a gente vai bater nesse assunto da estadual aqui, a gente está chegando no final do nosso programa. A gente comenta essa estadual, aí né, passa uma hora, passa rápido, né? A questão, nem percebe. A questão da estadual, para mim hoje, falando rápido, nós temos 4 ou 5 nomes para deputado estadual. Eu acredito nos que já estão deputados, Maria, Josué, João Pingarilho. Que vão concorrer. Já ocorre a eleição, já vão concorrer para para reeleição, no caso, né? Nélio Aguiar, deputado, também candidato a deputado estadual. Muito se fala no Júnior Tapajós, né? E tinha a Adriana Almeida, mas muita gente fala que a Adriana não vem para estadual e viria para federal. Então, vamos lá nesses 5 nomes, para mim, que são os nomes que têm condições. Então, vamos lá. Nélio, que estão fora hoje, Nélio e o Júnior Tapajós. Aí João, Maria e Josué Paiva, certo? Na eleição passada, nós elegemos direto, no caso foi a Maria. Ah, desculpa, ainda tem o JK, que eu deixei de fora. O JK vem para estadual também? Pelo que está se desenrolando, né? A gente não sabe, mas vamos colocar ele primeiro nessa conta dos estaduais, aí, né, patrão? Então tem 6 diretos aí. É muito difícil Santarém fazer 6 candidatos, 6 deputados estaduais, só Santarém. Eu acredito que o cara, se fazer em Santarém, ele tem que sair no mínimo com 20 mil votos de Santarém e buscar o restante fora, dependendo do partido que ele vai estar. Hoje, dependendo do partido, para mim, João volta. Dentro do partido, dependendo do partido que ele fala, João Pingarilho volta. Se reelege, né? Se reelege. Por quê? Porque hoje... Vamos pensar no que está certo hoje. Hoje, o Podemos tem o João como deputado, mas tinha o Wesley e tinha o Tony Cunha, que já não estão mais concorrendo junto com o João. O João vem concorrendo... Vamos lá, se fosse o Podemos, hoje o único deputado do Podemos é o João. Então, viria sozinho. Então, hoje a chapa seria feita para o João Pingarilho se reeleger deputado estadual. E hoje o João tem uma situação, ele elegeu o irmão vereador dentro do grupo mais difícil, que era o grupo do MDB. O MDB elegeu 5 e o Urias foi o 3º. Eu lembro quando a gente conversava, né, patrão, lá atrás, e que o João me chamou, eu estava no marketing do Urias e eu falei, patrão, eu acredito que a gente vai entrar. O Urias entra, porque a gente vê as movimentações. Aí o patrão disse, se entrar, tu vai ser o melhor marqueteiro do universo. Por quê? Porque a gente levou o Urias de 300 votos da eleição passada. Irmão do candidato a prefeito. Na última ele pegou 300 votos. 300 votos. E ele é o irmão do candidato a prefeito. Nessa agora ele entrou no grupo mais difícil da eleição, que o MDB era o grupo da morte, né, que era só de mandato, tinham 6, né? De mandato, mas o MDB faria 5, mas tinham 7 ou 8 candidatos que poderiam ser eleitos. E aí, nessa conjuntura aí, o João elegeu o Urias. Hoje o João assumiu a cadeira de deputado estadual e elegeu o irmão. Ou seja, o grupo do João cresceu muito. O grupo político do João cresceu muito. Além de que o João ele vem fazendo uma política, né, a gente fala assim, meio que escondida. O João hoje ele tem uma base muito grande dentro do Conselho Tutelar. Que ele ajudou a eleger 8 candidatos, 8 conselheiros tutelar, o João ajudou a eleger. Então, ou seja, em 26, o João vai ter toda essa base dele e mais 8 conselheiros. Está mais preparado, né? Não, com certeza. Ele veio e se preparou bastante. E fora com o que o deputado faz, né? Por mais que ele ficou com esse pouco tempo de mandato, mas ele vai ter como ajudar os municípios, né? Ele pegou muito voto na Calha Norte. O João pegou 13 mil votos em Santarém. Né? Lá em Prainha, sabe falar se ele apoiou o Gandoage, que ganhou lá em Prainha? Não. Lá em Prainha foi a Narley.
Narley, né? Isso, foi a Narley que ele apoiou, mas o João saiu, na eleição passada tinha 5 mil votos em Prainha, né? A família toda dele é de lá, então ele vai ser muito bem votado em Prainha. Mas a gente tem que entender que a conjuntura é outra, né, patrão? Ó, mudando aqui, vamos lá, JK. Muita gente fala hoje, pela votação que o JK teve em Santarém, o JK está eleito deputado estadual. Eu não vejo assim. Porque a gente consegue ver aí, ele tinha 300 votos, né? Ele foi para quantos votos aí? O 300, Urias, 325 foi para 3.500. Olha só a diferença, né? Numa eleição ele pegou 300, na outra ele foi para 3.000, quase 3.500 votos. Ou seja, o Urias cresceu muito. Então, o que a gente percebe? Que o grupo do João ele ficou mais unido. E o Urias, se a gente olhar a votação dele, ele teve voto em quase todo lugar. Teve voto na Várzea, teve voto... Apareceu voto em quase todo lugar. Né? E fora, né, as outras situações. Tá? Analisamos o João. Eu não sei como é que o JK, que o patrão vê o João, mas eu vejo também o JK também nessa ascendente. Para mim são os dois nomes dentro aí que vieram numa ascendente. O João tirou 13 mil votos em Santarém a passada. Foi 28 mil e alguma coisa, quase 29 mil no total. Mas eu acredito que o João hoje, se a eleição fosse em Santarém daqui a 6 meses, eu acredito que o João ele tem condições de tirar mais de 20 mil votos em Santarém. Hoje tem condições. Com o irmão vereador e ele no mandato. Porque já é outro cenário, né? É outro cenário. Tem outro grupo cenário. político, né? Agora hoje tem grupo. Tem um grupo político, né? É um grupo muito forte. E tem mandato. Exatamente. E tem o irmão que tem o mandato. Tem espaço dentro do governo, tem espaço dentro do próprio gabinete para fazer política estratégica, inclusive de marketing, de tudo. Quer dizer, uma coisa é o político trabalhar com o bolso dele, outra coisa é ter a estrutura do mandato para trabalhar. Eu acho que o João ocupa hoje o papel daquela que eu falei lá atrás, que é as lideranças, como o próprio prefeito Nélio deixou de ter essa base nos municípios. O deputado estadual hoje tem essa oportunidade de ter isso, de construir, inclusive desse ano, né? É mais fácil construir a partir do momento agora eu tenho condições de fazer minha base do que quando o cara teve a oportunidade de fazer a base comigo, né? Não fez. Então a tendência de se construir é de quem tem mandato. E eu acho que quem assume o mandato de 2 anos sai na frente de quem teve 4. É por quê, patrão? Porque é o seguinte, ele já entra fazendo campanha. Né? Ele já entra fazendo campanha. E quem tem 4, ele entra pagando conta da campanha. E outra, né? Passa 2 anos sem poder fazer muita coisa, porque está pagando e nós ainda temos uma situação com relação ao João aí. É que o João hoje, para mim, ele ocupa o lugar mais de centro-direita do que o JK. Apesar do que o JK estar no PL. Né? E eu explico por quê. A direita ela é baseada em 3 pilares. O conservadorismo. Então, um dos pilares do conservadorismo é a igreja, tá? Que é a igreja evangélica. Eu tentei procurar, mas eu não achei. Por incrível que pareça, eu vou pesquisar mais. Acho que eu vou ter que ir no IBGE para pedir quanto é a porcentagem de evangélicos hoje em Santarém. No censo de 2010, era 25%. 25% da população de Santarém era evangélica. A tendência que de 2010 para o último censo, que foi em 2022, Santarém já tenha quase, ou chegando a 40%, ou tenha passado dos 40% de evangélico. Então hoje, o João, dentro todos esses candidatos que nós citamos 6, o único, entre aspas, evangélico que representa seja o João. O Josué, ele não é de Santarém. O povo de Santarém é muito bairrista. O Josué vai sofrer muito para pegar a voto aqui. Mesmo tendo mudado o domicílio para cá, mesmo tendo feito uma força para eleger o filho, só que o Josué não é de Santarém. Isso pesa muito. E não tem negócio. E essa história, quando fizer a campanha, quando disser, não, o Josué mudou para Santarém porque ele quer pegar voto. E isso é complicado.
Mas falando no João, o João ele tem o pilar dos evangélicos, que é da igreja. O João tem um pilar que a gente fala que é o pilar da família, dos princípios, né? Princípio da família. E o João só não tem um pilar, que é mais fechado, que é das Forças Armadas, que é o pilar hoje que apoiaram o Bolsonaro, certo? Mas o João tem 2, que é reconhecidamente família, o empresário, que é liberal na economia, que é o cara que é empresário. Hoje o candidato direito, ou ele é empresário, ou ele é militar, ou ele é juiz, né? A questão da família, a questão de ser evangélico, a questão de ser liberal na economia e ser muito forte nos costumes, de não barganhar com os costumes, contra o aborto, contra a erotização de crianças. Então esse é o cara que é direita. Então hoje, na minha opinião, o cara que tem mais essas características seja o João. Certo. Mas quem está no partido de direita hoje é o JK. Mas eu não vejo o JK com esses mesmos princípios. Pode mudar, né? Não, pode mas eu vejo o JK hoje estaria eleito hoje, penso que sim. Só que a eleição ela é ano que vem. Aquela história do Vicente Mateus, aquele que era presidente do Corinthians. Ele falava assim, ó, o jogo só é ganho quando ele é jogado. Então, o jogo, ele é jogado. A eleição, ela tem que ser votada. Tem que ter. Tem que ser votada. Agora, sobre a questão de direita e esquerda, a igreja, ela não se posiciona. Ela está com poder, ela está com dinheiro. Sim. Entendeu? Tanto que ela já apoiou a Dilma, né? Lá atrás tinha uma turma dizendo, olha, essa patana é presidiária, é ladrona, assaltava banco. Tinha uma turma de evangélico dizendo que era mentira, pregando nas igrejas, brigando. Então ela vai estar do lado ou do poder ou do dinheiro. Né? A igreja se conjura assim. Agora, tem que falar sobre a questão, quando se fala de direita, falar no nome do cara, Bolsonaro. Sim. É a foto de quem vai estar colada com ele. Sim. Né? O JK foi discutido isso na campanha, que ele não é direita. Né? A direita se converte. Sim. Né? O presidente do próprio PL é direita ou esquerda? Né? É direita, é o presidente do partido. Se converteram ele, a direita converteu ele. O JK pode dizer que não tem, mas é o único que tem a medalha de imbrochável, que o Bolsonaro já pediu, inclusive, essa medalha de volta do Pablo Marçal. Entendeu? Não, estão brincando, mas tem uma turma né, de direita radical que ela tá ligada nisso. Quem que tem a medalha do homem, quem que tá com o cara. E tem uma situação, patrão, que a gente também tem que entender. Tem que ver que o Bolsonaro traz uma quantidade de votos. E o JK foi só completando aqui, o raciocínio, o JK foi o deputado mais votado aqui candidato. Perdeu por menos de 1.000 votos para a candidata do governo. Que é a esposa. Né, que era a esposa do Nery. E a gente pode ver que a campanha dele de se posicionar como candidato a prefeito, de colocar a candidatura dele no cenário político, mesmo que ele não tivesse esse resultado, o JK, mesmo que ele não fosse para o segundo turno, ele já estava apto a ser um candidato eleito a deputado estadual. Tem que avaliar isso. Sim. Uma roça, o cara planta uma roça eu estou falando de agricultura agora, que é uma avaliação que eu comecei a fazer lá na agricultura. O cara planta uma roça de maniva para colher a mandioca. 9 meses ele está colhendo a mandioca. A política, tu perde uma eleição, tu tem que trabalhar 4 anos para tentar concorrer de novo. Quando tu não concorre, tu perdeu a safra. E também, de 4 anos. Porém, patrão, com relação ao JK... Quem coloca a foto, para mim concluir aqui, quem coloca a foto num cartaz de uma eleição para outra, qualquer que seja o resultado, ele já leva vantagem. O que eu ganhei na eleição? Aparentemente nada, o cara foi derrotado. Ganhou a foto num cartaz, o eleitor viu ele. Alguém disse, eu não vou votar nesse cara, teve seus motivos para não votar, né? Mas viu a foto dele, isso é marketing. Então, a minha foto, digamos, a foto de outros candidatos que foram 4 anos atrás, elas não estão na memória do candidato. E qual é a tendência do PT? Por que o candidato do PT insistiu tanto no Lula?
porque o Lula era demonizado, um cara que era não sei o que acabar, ia matar velho, ia fazer não sei o que. Não, bora botar ele de novo. Porque votou 1 milhão, então foram 1 milhão que apertou, né? Sim. E se o Lula fosse candidato a senador, fosse candidato a deputado antes, tinha eleito, que é a questão do próprio Enéas, que foi deputado. Sim. Então hoje 85 mil pessoas apertaram no rapazinho que veste calção frouxo, que anda com cordão de fio no pescoço, que não é de direita, mas o cara foi lá e quebrou esse paradigma. Eu digo, se o JK for para deputado federal, é uma incógnita. Mas se for para estadual, dentro do PL, que tem chapa, não, eu também, um deputado é o que eu falo. Certo. A gente tem que ser pragmático nas coisas. O JK errou na campanha e eu comecei lá, como eu falei no marketing do JK, é uma das coisas que eu falava muitas vezes. Tem que colar no Bolsonaro. Só ganha a eleição em Santarém para prefeito da base que estava, da situação que era o do governador, se o candidato colar no Bolsonaro. Porque aí a gente consegue unir as forças. Não adianta o JK sozinho querer brigar com o governador. É impossível. Eu sempre falei, o governador vai ganhar por 1 voto, mas ele vai ganhar a eleição. Porque a tendência aqui não é quantidade de votos, é ganhou a eleição. Entendeu? Então ele ganhou a eleição, ele queria ganhar a eleição e ganhou a eleição. Lá atrás, quando eu falava cola, o nome do JK, e dentro do grupo do JK, eu encontrava muita resistência. Da própria pessoa que estava lá, não, eu sou bolsonarista, eu sou não sei o que lá. Não é para colar, porque o JK também tem voto na esquerda. O cara não entendeu o cenário político, que ele tinha que polarizar a eleição. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sorte da base do governo e sorte do prefeito, do Zé, que o Bolsonaro só veio faltando 2 semanas. Se o Bolsonaro tivesse vindo como ele foi lá em Marabá, que ele foi no primeiro turno, que o Chamonzinho, que foi o deputado mais votado do estado, que ele estava com quase 20 mil pontos na frente do Tony Cunha, o Bolsonaro foi lá e reverteu. Tony Cunha ganhou a eleição com mais de 15 pontos na frente do Chamonzinho. Se o Bolsonaro tivesse vindo em Santarém no primeiro turno, o prefeito, acho que o resultado seria diferente. Se o Helder se mudasse para cá, o JK era o prefeito. Só que o que aconteceu? O JK não entendeu o que estava acontecendo na política. Ele devia colar o nome dele no Bolsonaro. Para mim, no vidro, não era para ter o JK e a vice. Era para ter o JK e o Bolsonaro no vidro dos carros. O JK botou todo mundo e não botou o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro veio, que o JK viu a força do Bolsonaro, que ele deu uma respirada lá no segundo turno, que a tendência que todo mundo falava, no segundo turno vai ter abstinência, vai ter aquela coisa toda, o Bolsonaro vai fazer virar, já era tarde. Não deu mais tempo. Agora eu penso também uma coisa, que se tivesse mais uma semana... Acabou até passando uma mentira, né? Se tivesse mais uma semana... Falou... tivesse mais uma semana, casou. o JK era prefeito. Tivesse mais uma semana... Eu avalio que o Bolsonaro ganhou a eleição. Sim. O JK deixou, ganha a eleição. Agora também tem uma coisa. Agora, que eu avalio que o marketing errou de ter botado o JK de vermelho junto com o Bolsonaro, vestido uma camisa do Flamengo nele, entendeu? Foi um marketing, erro do marketing. E outra coisa, 2 semanas depois, 2 dias depois, o JK trouxe o líder da esquerda do Pará. Sim. Né? Que é o PSB, o Daniel lá de Ananindeua. Sim. Entendeu? Errou feio. O que aconteceu? E trouxe para fazer a parte do marketing dele a Lohana, que é de esquerda, na região metropolitana, que é um blogueiro de lá, entendeu? Trans, né? Que era brigado. Assumido, ele trouxe... Que o bolsonarismo não aceita. Não, ele conseguiu não consegue trazer o Éder Mauro. Desconstruiu ele trouxe o Éder Mauro, o filho, né, o Caveira, que é um lado da direita no estado, e trouxe todo mundo que era contra ele. Do outro lado, que estava brigado o Aurélio Goiano, brigado o Tony Cunha, sabe, o pessoal que era brigado
com o pessoal dos Barra, do Éder Mauro, vieram pro outro lado. Aí ninguém sabia que era quem, pô. Faltou explorar mais, entendeu? Faltou explorar mais também se ele tivesse, a presença da direita que estava com o JK. Se ele tivesse, eu falo porque eu vi isso, né? Cara, o Éder Mauro, ele é ovacionado fora do estado. Ele é um cara que a direita ama o Éder Mauro. Independente das coisas, independente do que eu possa achar, mas é assim. Se o JK não errou de não explorar os princípios. O JK era para ter ido para cima das pautas de direita e ter se aproximado da imagem do Bolsonaro. Em vez de ter explorado a vinda do Daniel aqui, era para ter explorado a vinda da Damares. Sim. A Damares veio aqui no palanque dele e passou despercebido. Não, quem passou despercebido? Passou despercebido a Damares, passou despercebido a vice-governadora do Distrito Federal, passou despercebida, ela veio aqui, a vice-governadora do Distrito Federal, e ninguém sabe, ela estava aí, cara. Tá? A base que o Bolsonaro trouxe, então trouxe a Damares, trouxe a Michelle de novo, né? Trouxe a ela tinha sido eleita a governadora, a vice-governadora do Distrito Federal, que é do PL, estava aí, pô. E ninguém falou nada. Teria que mostrar a força da direita. Exato. Não, mas aí o erro, sabe qual foi? Deixa eu te falar. Exatamente. Pra mim, o que aconteceu? Eu tava com o JK no marketing e aí trouxeram um marqueteiro de Belém. Certo? Belém é um jeito de marketing, é o mesmo estado, mas não tem nada a ver com Santarém. Tá? Não tem nada a ver. Tanto que quem ganhou a eleição aqui em Santarém não foi o marqueteiro de Belém. Quem ganhou pro Nélio foi o marqueteiro da Bahia. E pro Zé, o marqueteiro também era da Bahia. Por quê? Porque o cara era pragmático. É aquelas coisas que eu falo pra vocês. O cara não age com o coração. Eu vou ganhar a eleição. E é assim que eu trabalho no marketing. Eu vou ganhar a eleição. Eu não sei, mas eu vou ganhar a eleição. Porque o marketing, ele precisa ajudar o candidato. Se o marqueteiro se envolver, acabou a eleição. Acabou a eleição. A eleição, metade da eleição perdida quando o marqueteiro se envolve. Tem a emoção do candidato. Isso. Né? Tem que ter. Ele pode ser... Tem que ver razão, né? Ele pode ser apaixonado pelo... Tem que ver os números. Cara, digamos, eu sou apaixonado pelo Moisés. Mas o Renan diz, olha, tu ama ele, mas ele não é bom estar falando contigo, coloca o outro. Daí tu diz, tira com esse cara... Eu vou só falar uma coisa. Esse cara que vai estar falando contigo. Eu aqui em Santarém, a primeira pessoa que eu fiz marketing aqui em Santarém foi o Bruno Pará, que hoje é subsecretário lá de infraestrutura. O Bruno, eu morava em Curitiba, e aí eu fiz as redes sociais do Bruno, quando o Bruno foi vice da Maria. Gosto muito do Bruno. Né? Nós temos uma amizade, mas quando o Bruno era de esquerda, eu era de direita. Hoje o Bruno é de direita, dentro de um espectro centro-direita, né? E a gente trabalha junto. Mas quando eu era JK, eu sou de direita, eu tenho um espectro de direita. Mas quando eu fui contratado para trabalhar, eu tenho que tirar esse meu coração e ir para a razão. Eu sou contratado. Não tem jeito, eu tenho que trabalhar para eleger e para fazer com que eu fui contratado. Aí não tem coisa. E é isso que muita gente da direita, eu não falo só de Santarém, no Brasil, confunde. A direita ela perde muito espaço, principalmente nas cidades menores, quando as pessoas não entendem que a eleição ela precisa ser ganha. Eu não preciso brigar com ninguém, eu preciso convencer as pessoas. Entendeu? Certo, correto. Muito bem, e a gente está chegando no final do nosso programa aí, Moisés, Patrocínio. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês, né, que vieram aqui no nosso programa, né, tiraram um pouco do seu tempo, e agradecer, né, vocês estarem aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Palavra final, Patrocínio? Agradecer, né, ao blog do Renan Rodrigues pela oportunidade. Eu tinha sido convidado a vir aqui, estava muito envolvido com a campanha do nosso prefeito Ulisses Medeiros, né, que graças a Deus foi reeleito em Belterra com uma votação expressiva, é o mais votado da história do município, e também na Secretaria de Agricultura, né, que a gente foi escalado para lá, e a gente passou 5 meses lá, né,
E nós trabalhamos lá na secretaria, fizemos mais de 200 hectares de área de terra para o povo trabalhar, aquele agricultor familiar. Também deixamos lá já licitado mais de 3 milhões de recursos para ser implementado, né, que a gente buscou junto com a equipe de planejamento do prefeito Ulisses, porque vale ressaltar que o trabalho que a gente fez lá é um trabalho, digamos assim, de gestão. É um trabalho que o prefeito Ulisses só precisa que o cara tenha força de vontade de correr atrás. Mas ele quer muito investir na agricultura, nos deu total liberdade, tanto que nós levamos água para 4 comunidades, deixamos 4 poços licitados, já que estão sendo perfurados já na gestão do novo secretário, ordem de serviço. Inauguramos a sede, que é o local, o prédio da Secretaria de Agricultura, e inaugurado e entregue foram 5 obras, né? Uma obra por mês, aí avaliando mensalmente. Correto. A gente entrega aí, agora nós estamos lá, quero mandar um abraço também para Belterra, né? E para Santarém e para Mogi dos Campos também, que eu sou cidadão do Mogi dos Campos, fui presidente do MDB lá, também a gente tem um trabalho lá naquele município. Certo. Falar alguma coisa, Moisés? Sim, Renan, só para finalizar, e que a gente não falou, falamos do João, do JK, para mim, aos que voltam. Eu acredito também na eleição do prefeito, do Nélio. Se ele estiver no União Brasil, para mim, ele é o deputado, já está eleito também, dentro da União Brasil. Para mim, hoje, a eleição mais difícil é do Josué Paiva, desses que estão aqui em Santarém, e da Maria. Né? São as eleições mais difíceis. Mesmo a Maria, hoje, o PT com as duas secretarias, fica muito difícil. Né? Por quê? Porque a eleição ela vai polarizar muito também junto com a eleição nacional. E essa questão do antipetismo ele vai voltar muito forte agora nessa eleição. Moisés, dentro da tua avaliação, Santarém vai ter o maior número de deputados da história. Né? Eu acho que já chegou a ter 4 ou 5 deputados, porque diga-se de passagem que o candidato, se isso se confirmar, do Júnior Tapajós vier a candidato, que a gente nem tocou no nome dele aqui, é bom para ele, inclusive, mas se o Júnior Tapajós for candidato, ele foi mais votado, acho que 2 vezes, né, 3 vezes, o vereador mais votado, e o Zé Maria é aquele cara que é bom de voto, tem estratégia política de estadual, que já fez, né, e hoje está numa situação que nunca esteve, né, que a gente diz com a máquina na mão. Sim. Então é um candidato também com uma projeção muito, um pré-candidato aí, muito forte, né, para Santarém, para representar Santarém. Na realidade, assim, esse ano ele é crucial para o ano que vem. Não sei se tu percebeu, Renan e Patrol, a eleição do ano passado ela começou muito cedo. A campanha começou muito cedo. Antes só tinha campanha na época da campanha mesmo. Mas começou muito cedo. E essa já começou. Eu vejo que está muito adiantado. Mas, como estou te falando, a conjuntura partidária que vai, a partir de agora vai mudar muito. Né? Do que está ocorrendo, do que está vendo isso aí, de como vão fazer. E principalmente do que o pessoal que trabalha no que eu faço vai fazer, que é o marketing. Como eu estou falando, quem trabalhar com marketing daqui para frente, isso mais do que nunca. Santarém prova disso. O JK é um blogueiro, né? Trabalha com comunicação e quase leva. Né? Então, se você souber trabalhar comunicação, você vai bem. Né? E também te agradecer, Renan, pelo espaço. A gente que agradece. Né? E eu vejo que esse debate foi muito salutar, foi muito legal. Né? Parece que falta mais tempo para a gente conversar, né? Sabe, daqui mais para frente a gente conversa de novo. Mas eu vejo que Santarém vive um momento muito diferente de que a gente pode voltar a reeleger o federal, né? Que Santarém tem essa dificuldade de eleger um ano, depois não elege mais, fica duas eleições que não elege o federal, depois elege de novo. Eu vejo que o Anderson ele precisa melhorar o marketing dele. Próprio Santarém, se o Anderson andar na rua, o pessoal muita gente não sabe que ele é deputado, porque
a comunicação ela precisa ser melhorada, né? O próprio Wenderson, eu vejo ele é uma pessoa parece muito fechada, isso é complicado, né? Mas eu vejo que Santarém tem possibilidade, né? Eu acredito que nessa eleição, acho que a gente vai conseguir, como falou o patrão, ter a maior quantidade de deputados da história, eu vejo assim. Certo. Então, obrigado, Moisés. Patrocínio, patrão, né? Muito obrigado. E você também que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, né? A gente se despede aqui e até o próximo programa, até a próxima terça-feira, se Deus quiser.